Boa noite, sejam todos bem-vindos. E estarei iniciando agora um mini curso de Excel. Estarei resolvendo algumas questões desde o nível básico até o nível avançado. E esse mini curso terá uma visão um pouco diferente. Será totalmente prático, certo? Então, na medida que eu for resolvendo as questões, eu vou dar uma explicação básica do que estará acontecendo. E eu espero que isso ajude o dia a dia de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, de modo que isso está voltado para uma empresa específica na qual eu trabalho, que se chama Núcleo Tecnologia. O vídeo está voltado para esta empresa e tem sede em Fortaleza e filiais em Teresina e Natal. Então, os colaboradores estarão dando proveito a essas atividades e espero que não só eles, a todos que possuem interesse. Então, sem mais delongas, vamos dar início à questão 1, certo? Que é subdividida em duas questões. Então, a questão sugere: assinale um X na alternativa correta. Na ilustração abaixo, qual é a célula ativa? Bem, célula ativa é a célula que o Excel disponibilizará para início ou de digitação ou de inserção de célula. Então, por exemplo, vamos esquecer um minuto a imagem em questão. Se a célula que está clicada, por exemplo, eu posso escolher diversas células. Escolhendo essa célula, a célula ativa é a célula que possui o quadradinho que nela indica que eu posso começar a escrever nela. Ou seja, essa célula é a célula de coluna I e linha 5. Então, no meu caso, desta planilha, minha célula ativa é a I5. No caso da figura, podemos perceber que a célula ativa é essa que está com o quadradinho preto. Então, a célula ativa é a célula de coluna B e linha 1. Portanto, resposta correta, B1, célula ativa. Para a parte 2 da questão 1, qual é a finalidade do botão mostrado na ilustração abaixo? Seria esse Vzinho, certo? Então, em alguns Excel, sei lá como é o plural desse negócio, em algumas versões do Excel, pronto, melhorou. A parte não aparece até que seja escrito alguma coisa. Então, se você clicar em qualquer célula, certo? É a forma que se chama, cada quadradinho desse é uma célula. Se você clicar em qualquer célula e iniciar a escrita, por exemplo, teste de escrita, o botão automaticamente ficou verdinho e dá a disponibilidade de você clicar. Quando você passa o botão em cima, ele já sugere o nome inserir. Quando você clica, você vê que foi confirmado a inserção do texto que você escreveu. Percebendo isso, e vamos ver as opções que ele sugere, mudar o alinhamento do texto? Não, porque ele não está mexendo em formatação. Apagar rapidamente o conteúdo? A gente percebeu que quando clicou, ele não apagou, então esta não é a correta. Confirmar a digitação na célula. Quando eu estava escrito, vocês puderam perceber que o cursor ainda estava piscando, ou seja, ainda poderia estar escrevendo. A partir do momento que eu cliquei, ele encerrou a escrita naquele momento e confirmou tudo que eu estava escrevendo na célula, certo? Então, a alternativa correta seria essa: confirmar a digitação na célula. Finalizada a primeira questão, iremos partir para a segunda questão. Logicamente, é fácil perceber que esse é o nível mais fácil de todos. Isso é o mais simples do Excel, que ninguém tem o que fazer. É só perceber o que está acontecendo. Partindo para a questão 2, vamos melhorar um pouco o que está escrito. Vou até apagar isso daqui, que eu já havia resolvido, só que eu quero que seja refeito de uma outra maneira. Vamos lá. Questão 2. Realize os cálculos solicitados na célula com fundo amarelo. Na tabela sugerida,
é explicitado a quantidade de títulos de capitalização vendidos e é solicitado que se some as quantidades de títulos vendidos em abril, maio e junho. Então, clicando aqui na célula, tenho duas opções de se fazer uma soma. Uma utilizando a fórmula soma e outra somando com o mais célula a célula. Vejamos primeiramente. Para iniciar qualquer fórmula, a gente inicia com o sinal de igual. Esse sinal, o Excel interpreta que não é um texto, e sim uma fórmula. Toda e qualquer fórmula que a gente começa a escrever, o Excel já vai tentando compreender o que você está botando na fórmula. Então, ele vai dar um autocompletar na sequência de caracteres que você está iniciando. Por exemplo, eu vou iniciar com o nome soma. Então, a função que eu vou utilizar é a função soma. Para ativar essa função, dou 2 cliques e ele já pede para selecionar os números. Essa seleção de números pode ser célula por célula ou pode ser em intervalos. Por exemplo, se eu tenho intervalos consecutivos, eu posso clicar numa célula e arrastar para todo o intervalo. Vamos tentar fazer isso. A gente pode perceber que abril e maio são intervalos consecutivos. Então, se eu clicar na célula A8 e arrastar a célula B8, a gente está criando um intervalo, que no Excel ele interpreta entre a célula primeira, 2 pontos, e a última célula. Assim ele consegue interpretar um intervalo. Só que a gente pode ver que a terceira célula não está consecutiva no intervalo. Então a gente bota ponto em vírgula e o Excel, como a fórmula sugere, vai interpretar para a gente digitar qual é a célula que a gente vai querer somar posteriormente. Nesse caso, ou a gente digita D8, que é o valor da célula correspondente ao mês de junho, ou então a gente simplesmente clica com o mouse, certo? Se eu selecionar novamente aqui, eu vou apagar aqui a célula D8 e vou clicar com o mouse em cima dessa célula. Ele também consegue interpretar e a gente dando Enter, a gente pode finalizar a soma desses valores. Como eu disse, essa é a função soma. Eu posso utilizar também das funções matemáticas o mais como sendo o símbolo de adição, o menos como sendo o símbolo de subtração, o asterisco como sendo o símbolo de multiplicação e a barra como sendo o símbolo de divisão. Então, a gente pode fazer igual para indicar que é uma fórmula, clica na célula A8, que é a quantidade de títulos de capitalização do mês de abril, o símbolo de mais, a gente clica no quantitativo de capitalização do mês de maio, que é a célula B8, novamente o sinal de mais, clica na célula D8, que é a quantidade de títulos de capitalização referente ao mês de junho. Percebido que foi posto, dando Enter, a soma é para dar exatamente igual ao valor que foi posto pela fórmula soma. Então, 2 tipos de fórmula para ser apresentada. O usuário decide a forma mais simples e a forma mais rápida, certo? Então, fica a critério de cada um como ser feito a soma. Para o item 2 da questão, calcule a comissão recebida multiplicando o total achado anteriormente pelo valor unitário da comissão. O valor unitário da comissão é sugerido como sendo R$10. Então, minha comissão recebida é a soma dos títulos vendidos nos meses de abril, maio e junho e multiplicado pelo valor unitário da comissão. Portanto, o valor, novamente, fórmula, tenho que iniciar com igual. É a minha quantidade de títulos, ou seja, o quantitativo da soma que foi realizada está na célula E10, clico na célula E10 e multiplico. Como é que eu multiplico? Lembrando o sinalzinho lá, asterisco para o sinal de multiplicação.
E agora eu vou multiplicar pelo quê? Pelo valor unitário da comissão, que é a célula C14. Então, eu clico na célula C14. Para finalizar e apresentar o resultado, basta dar Enter, que é o resultado final da comissão recebida. Ok? Então, para o subitem 3, agora da questão 2, complete a planilha com as fórmulas. A questão sugere um total. Ele dá o preço unitário e dá o quantitativo. Questão de mercado. Você vai fazer uma compra, você tem o seu preço unitário e você precisa comprar 3. Qual o valor final? Então, nada mais é que uma simples multiplicação. É o valor da peça pela quantidade de produtos. Portanto, igual para indicar que é uma fórmula, o valor unitário multiplicado pelo valor, pela quantidade de peças. Dando igual, a gente consegue interpretar que 3 vezes 1,20 é 3,60. Eu devo fazer isso célula a célula? Não, meu objetivo aqui é facilitar e agilizar as informações do Excel para vocês. Então, você basta clicar nessa célula e lá no canto inferior direito, ele apresenta um quadradinho mais focado, mais escuro. Então, quando você aproxima desse quadrado, a simbologia do teu mouse vai mudar para essa pretinha. Então, você clica nessa, quando ele ficar dessa maneira, você clica e arrasta para baixo, que é nosso caso. Então, ele vai replicar a fórmula que eu havia posto inicialmente na célula D21 para as demais células. O Excel ele vai interpretar que se você puxou para baixo, então ele vai aumentar a quantidade de linhas conforme você vai aumentando. Por exemplo, eu tinha posto na linha 21. Se eu arrastar para baixo, ele vai para a linha 22. Se eu arrastar para baixo, para a linha 23. E a fórmula, como eu estou baixando na vertical, a fórmula vai se replicando nas mesmas colunas e apenas variando as linhas. Por exemplo, ficou C21, B21 vezes C21. A próxima, B22 vezes C22. Próxima, B23 vezes C23. Próxima, B24, C24 e assim sucessivamente. Se eu tivesse posto clicado e empurrado ele para a direita, a minha linha iria permanecer as mesmas, porém as minhas colunas iriam variar. Então, conforme eu vario essa esticada de fórmula, essa expansão da fórmula, vai variar conforme eu esteja fazendo. Se eu estiver puxando essa fórmula na horizontal, as minhas linhas vão permanecer igual e o que vai variar serão minhas colunas, sequencialmente, necessariamente. Se eu puxar a minha fórmula no sentido vertical, as minhas colunas vão permanecerem as mesmas e as minhas linhas estão variando de 1 a 1 ou de 2 a 2, conforme ele esteja apresentado na fórmula, mas ele sempre vai seguir uma sequência lógica. Partindo para o subitem 4 da questão, complete a planilha com a fórmula que coloque os valores da parcela. Então, agora nada mais é do que o oposto. Se antes ele queria saber o valor total, agora ele quer saber o valor da mensalidade. Ou seja, você tem um valor cheio, ele quer parcelar esse valor em N vezes, então você vai pegar esse valor cheio e dividir por N vezes. Como que eu faço isso? Novamente eu vou ativar minha célula, agora a célula D33, um igual para indicar que eu vou colocar uma fórmula, o valor do meu produto total, que seria no meu caso a célula B33, o símbolo de dividir, que nada mais é que a barra, e a quantidade de parcelas que ele quer dividir, que no caso é a minha célula C33. Dando um Enter, eu vou ter o meu valor da minha prestação em 5 vezes no caso do meu computador, certo? Então, 5 vezes R$ 199,60, eu tenho o meu preço cheio de R$ 998. Para eu replicar minha fórmula, novamente eu clico no canto inferior direito e arrasto até onde eu desejo replicar essa fórmula. Fórmula replicada, questão concluída. Finalizada a questão 2, vamos partir para a questão 3.
Questão 3. Calcule o preço final dos produtos com desconto. Bem, agora a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Por quê? Agora a gente deve esquecer um pouco do Excel e lembrar um pouco de matemática básica. Quando a gente pega uma calculadora para dar um desconto em alguma peça, algum produto, seja você vendedor, seja simplesmente curioso, para se dar um desconto na calculadora, você coloca o preço total que você quer vender, por exemplo, uma televisão, 1989. Se você quiser dar 10% desse desconto, como é que você faz na calculadora? É 1989 menos 10 e o símbolo de porcento. Automaticamente a calculadora vai te dar o preço final já com esse desconto de 10%. Para o Excel não é bem assim. Ele não consegue interpretar o símbolo de porcento no meio da fórmula. Então você vai dizer que, na forma manual mesmo, quem é o preço final? Vamos lá, um igual para indicar que é uma fórmula, o meu valor total, que é o preço da minha TV, menos o valor do desconto. Quem é o desconto de 10%? É o meu preço total vezes 10%. Então, novamente, o meu preço total vezes 10%, que é a célula C6. Ao dar o igual, ou seja, um Enter, no caso do Excel, ele vai me dizer que o meu preço final é R$ 1.790,10, certo? Então, eu dei um desconto de 10% em cima de 1.989. Em outras palavras, 10% desse valor a gente vai ver agora separadamente. Eu vou repetir aqui o meu preço cheio, 1.989, e vou dar agora 10%. Quanto é 10%? É o preço vezes 10%. Dando um Enter, a gente pode perceber que é R$ 198,90. Alterando aqui a formatação de número para moeda, certo? Só para mesmo formatar, ficar um negócio mais bonitinho, a gente pode perceber isso. E agora, qual é o preço final? É o meu preço total menos o meu desconto, que o resultado é 1.790,10. Podemos perceber que é o mesmo valor encontrado pela fórmula inserida. Lembrando ainda de matemática básica, eu acredito que na minha época era a 7ª série, a gente pode ver que a gente tem dois fatores em comum. Aqui temos uma multiplicação e aqui a gente tem uma subtração. É o valor, subtração, multiplicação. Então, como temos dois fatores iguais, a gente pode pôr em evidência e obter a seguinte fórmula. Lembrando, B6 é o valor que vai ficar em evidência. Então, igual a B6, perdão, vou colocar aqui em cima que ele não apareceu ali, igual a B6, coloquei em evidência, vezes, abre parêntese. Lá a fórmula era B6 menos B6 vezes C6, ou seja, no segundo eu vou ter 1 dentro do parêntese menos C6. Se eu fechar o parênteses, vamos ver como é que fica esse produto. Se eu fizer a propriedade distributiva, B6 vezes 1, B6, menos B6 vezes C6, B6 vezes C6. Então, se eu der um igual, aliás, se eu der um Enter, a fórmula é para ser equivalente à fórmula apresentada na célula D6. Vamos ver. Só mudando aqui a cor, pronto. 1.790,10. Então, essa fórmula que vocês estão verificando aqui na barra de fórmulas é equivalente a essa fórmula. A única coisa que eu fiz foi pôr B6 em evidência. Quando eu pus B6 em evidência, ela ficou dessa maneira. Para eu verificar se todas as outras fórmulas vão estar corretas, eu vou arrastar para baixo. Aqui eu tive o valor pela fórmula que eu havia feito inicialmente, pela fórmula já distribuída, e agora eu vou fazer pela fórmula simplificada.
por meio da fatoração. Então, os valores estão exatamente iguais. Então, o usuário agora vai decidir qual é a melhor forma e qual a forma que ele consegue se identificar melhor. Então, apresentei para vocês duas maneiras, vocês decidem qual a melhor forma de se trabalhar. Lembrando que não existe uma forma mais prática de se dar desconto, desconto se dá dessa maneira. Se fosse ao invés de um desconto, se fosse um acréscimo, ao invés de se colocar menos, você colocaria mais. Por exemplo, se a TV custa R$ 1.989 e você precisar aumentar 10%, então, ao invés de ser esse valor, você vai trocar esse menos por mais. Lembrando ainda pela matemática que se você der um acréscimo de 10% e após isso der um desconto de 10%, o preço sugerido não vai voltar pelo mesmo. Vamos lá novamente. 1.989, 10% para mais. Agora eu não vou dar para menos, eu vou dar um valor para mais. Tá vendo agora que o símbolo aqui está em real? Eu preciso que esse símbolo esteja em porcentagem. Então eu clico no valor porcentagem, aí aqui ele vai dar um valor absurdo. Então novamente a gente redigita 10%. Ok? Então vamos lá. O valor total mais 10%. Eu vou utilizar a fórmula reduzida, que eu acho mais prático. Ou seja, o valor total vezes 1 mais 10%. Fecha parêntese, dou um Enter, a gente vai ver que o valor inicial acrescido de 10% fica em R$ 2.187,90. Pegando esse valor e referenciando na célula de baixo, eu vou ter R$ 2.187,90, certo? Lembrando que agora está em formato de número, eu preciso que fique em formato contábil. Então eu vou lá e clico na moedinha, que está em formato contábil agora. Vamos lá. Vou precisar dar um desconto agora de 10%, então vamos por 10. 10 está em formato de número, eu preciso que ele fique em formato de porcentagem. Então vamos no símbolo, porcentagem, e redigitar o valor de 10%. Dando desconto de 10% em cima do valor 2.187,90, a gente tem, igual para indicar que é fórmula, o valor B14, que multiplica, abre parêntese, 1 menos 10%, que é a célula C14. Fechando parêntese e dando Enter, podemos verificar, vou pôr aqui só para ficar visivelmente melhor, formato de contábil. Podemos verificar que os valores não foram os mesmos. Então, inicialmente eu tinha o valor de 1.989, acrescendo 10% e descontando 10%, eu vou ter o valor agora de 1.969,11. Então, é fácil perceber, por essas duas células, que os valores não foram iguais. Então, se você é usuário, tem que sempre lembrar isso. Se você aumentar 10% e der um desconto de 10%, os valores não serão os mesmos, certo? Então, muita atenção nesses detalhes. Então, na esperança de se ter um bom entendimento da questão 3, iremos partir agora para a questão 4. Questão 4 sugere a seguinte coisa: elabore fórmulas para calcular as médias usando o recurso das funções do Excel. A seguir, coloque em negrito e vermelho as médias abaixo de 5 e negrito e azul as médias iguais ou superiores a 5. Formate as médias para que apareça uma casa decimal. Vamos lá. Para a média, o Excel já tem essa fórmula já pré-definida. Então, inicialmente eu vou usar a fórmula de média e posteriormente eu vou utilizar a fórmula na época que foi aprendido no nosso colegial. Quem é a média? É a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Então, inicialmente, igual para dizer que é uma fórmula, média
média, começa a escrever, já deu a sugestão, média. Ou eu digito número por número, perdão, a referência da célula, ou seja, B8, ponto e vírgula, C8, ponto e vírgula, D8, fiz dessa maneira, perdão, C8, ponto e vírgula, D8, ou dessa maneira, ou simplesmente eu insiro logo o intervalo. Clico em B8 e arrasto até D8. Aqui eu tenho a média desse intervalo. Se eu der Enter, ele vai finalizar que minha média é 3. Clicando e arrastando para baixo, eu tenho os valores das minhas médias. Vamos supor que o Excel de vocês esteja dessa maneira, certo? Então, aqui eu tenho uma dízima periódica, aqui eu tenho uma dízima periódica e aqui eu tenho uma dízima periódica. A questão sugere que seja reduzido em apenas uma casa decimal, então eu estarei reduzindo nesse símbolo a quantidade de casas decimais. Então eu vou reduzir apenas para uma casa decimal. Lembrando que o valor completo, o valor cheio dessa média, não é apenas esse. Esse valor é apenas representativo visualmente. Esse valor ainda tem uma dízima periódica, esse valor tem uma dízima periódica e esse valor tem uma dízima periódica. Para eu quebrar essa dízima periódica, eu precisaria fazer um arredondamento. Então, a gente poderia utilizar uma função de arredondar para poder fazer essa quebra de casas decimais. Por exemplo, eu vou aumentar aqui a quantidade de casas decimais dessa média aqui para a gente poder conseguir verificar. Perdão. O arredondamento é dado a partir de uma fórmula, como foi dito inicialmente, porém você pode escolher se você vai querer arredondar um número para mais ou arredondar para menos, ou deixar que o Excel interprete e ele arredonde automaticamente. Então vamos ver as três fórmulas de arredondamento. Igual, para indicar que é uma fórmula, arred. Com a função arred, o Excel vai interpretar automaticamente o arredondamento. Então, a gente vai escolher o número que você quer arredondar, ponto e vírgula, o número de dígitos que você vai querer arredondar. Então, se eu colocar 0, ele vai arredondar um número inteiro, para o número inteiro. Se eu apertar 1, ele vai arredondar a segunda casa decimal para uma casa decimal. Por exemplo, se eu quiser que ele apresente apenas uma casa decimal e arredonde da segunda para a primeira, eu vou dizer que meu número de dígitos é igual a 1. Se eu der um Enter, a gente verifica que é 8,7, porque ele pegou esse segundo 6 aqui e arredondou para mais. Normalmente, os matemáticos afirmam que de 5 para cima, de 5, 0,5 a 0,9, se arredonda para mais. E de 0,0 até 0,4 se arredonda para menos. Já que a gente verifica isso. Vamos ver a próxima fórmula. Igual a arredondar para baixo. Então, a gente escolhe nessa fórmula, escolhe o número, ponto e vírgula, e forma a quantidade de dígitos. Novamente, eu quero arredondar a quantidade de dígitos do segundo para o primeiro, da segunda para a primeira casa decimal. Então, botando 1 e dando um igual, ele arredondou para 8,6. Por que ele arredondou para 8,6? Porque ele desconsiderou as casas decimais da segunda para cima e ele considerou apenas o arredondamento para baixo, ou seja, o arredondamento correto seria esse, mas ele arredondou para baixo, ele esqueceu as regras matemáticas, ele arredondou sempre para baixo, porque a função pede que ele arredonde para baixo. Então a gente pode tentar também uma terceira função, que é arredondar para cima. Arredondando para cima, clicando na célula em questão, ponto e vírgula a quantidade de dígitos,
a gente pode verificar que ele arredondou para cima. Ou seja, o Excel, na função arred, ele interpreta se ele deve arredondar para cima ou para baixo. Automaticamente ele faz essa interpretação. Mas se você, usuário, não desejar deixar essa responsabilidade para o Excel, você quiser forçar o arredondamento, você pode colocar arredondar para baixo ou arredondar para cima. Vamos ver outro exemplo aqui, se aí fica mais fácil para a gente. Eu vou aumentar aqui a quantidade de dígitos, deixando na mesma quantidade da célula anterior. Eu vou clicar, selecionar e vou arrastar para baixo a fórmula para ele replicar todas as três fórmulas que foram apresentadas. Perdão. Novamente, agora verificando na célula F11, na função arred, como a segunda casa decimal é menor do que 5, ele está arredondando para ele está arredondando para baixo. Então, 1,83, o 3 é menor do que 5, então ele arredonda para 1,8. Ou seja, agora a gente tem que a função arred é semelhante à função arredondar para baixo. E a função arredondar para cima, ele esquece as casas decimais da segunda em diante e arredonda para cima. Por que da segunda em diante? Porque eu pedi para ele arredondar na primeira casa decimal. Ok? Então, a função você escolhe em que melhor se enquadra, mas o Excel pode interpretar isso automaticamente, ou você pode dizer qual que você quer arredondar. Se você quer arredondar para cima ou se você quer arredondar para baixo. Essa é a fórmula de truncar as suas casas decimais. Na esperança de se ter entendido a quarta questão, vamos partir para a questão de número 5. A questão de número 5 é muito simples, agora ele pede só a parte de formatação de tabela. Então vamos fazer da melhor forma possível. O que a questão sugere? Em janeiro de 2008, Sérgio começou a trabalhar e seu salário inicial era de R$ 700. Ele gasta em transporte R$ 96 todo mês e despesas fixas de R$ 350. Monte uma planilha de janeiro a julho que mostre os seguintes itens. Qual o total de despesas de Sérgio? Quanto sobra mensalmente para Sérgio? Formate uma planilha utilizando os recursos de estilo, como negrito, itálico, bordas, cor de fonte, cor de preenchimento, formatação de número. Utilize fórmulas para realizar os cálculos. Ok, então vamos iniciar essa resolução. Primeiramente, a gente vai dizer quais são as variáveis. É o salário de Sérgio, salário, os gastos com transporte e os gastos com despesas fixas. E o que ele quer saber no final? É o total de despesas fixas, aliás, o total de despesas mensais de Sérgio e o saldo do salário. O saldo do salário. Agora que a gente tem todas as informações necessárias. E ele quer saber isso mensalmente, começando de janeiro até junho. Ok? Só que eu quero facilitar a minha vida. Eu não quero escrever de janeiro, fevereiro, março, abril. Eu escrevendo janeiro, o Excel já interpreta que isso é um dia de mês. Se eu clicar e arrastar, automaticamente ele vai fazer a interpretação. Então eu tenho que será de janeiro até junho. Clicando, ele autocompleta. Então, quanto é o salário de Sérgio? R$ 700. Normalmente, seu Excel vai estar da seguinte maneira. Ele já vai estar em formato número e vai estar dessa maneira. R$ 700. Transporte, 96. Despesas fixas, 350. Para colocar isso com o cifrão, eu venho aqui na moedinha e ele fica em modo contábil. Como todos os meses o Sérgio tem exatamente o mesmo salário e os mesmos gastos, então eu clico no cantinho da célula, após selecionar, e arrasto para todos os outros meses.
então ele vai replicar exatamente os mesmos valores em todos os meses. Qual o total de despesas fixas? O total, um igual, para informar que é uma célula. Agora, as despesas são o transporte do Sérgio mais as despesas fixas. Então, seleciona a célula C16 mais a célula C17. Dando Enter, ele já tem um valor referente ao mês de janeiro. Replicando esse valor para todos os outros meses, meu valor 446 foi replicado. Lembrando que a fórmula, agora as linhas não vão mudar, o que vão mudar são apenas as colunas, porque eu arrastei a fórmula no sentido horizontal, ok? Então, minhas linhas permanecem a mesma, linhas 16 e 17, vai oscilando apenas as colunas, da C até a H. Para o saldo de Sérgio, do salário dele, temos igual para indicar que é uma fórmula, o valor do salário, que é a célula C15, menos o total de despesas mensais, que é a célula C18. Igual para indicar, novamente clico no canto inferior direito e arrasto até o mês de junho. Para melhor formatar os valores, vamos selecionar todas as células que estão em formato número e colocar em formato contábil. Agora o cifrão aparece em todas as letras. Então, já temos todas as informações, agora vamos formatar essa tabela. Vale lembrar que para os estatísticos existe uma diferença entre tabela e quadro. Se você fechar todas as bordas com linhas horizontais e verticais, 100%, como eu vou sugerir agora, todas as bordas, essa formatação que a gente acabou de inserir, isso não é uma tabela, isso é um quadro. Para eu ter uma tabela, as últimas linhas verticais têm que estar aberto, ou seja, eu vou selecionar, venho aqui em mais bordas, venho novamente em mais bordas e desmarco as duas últimas bordas, as bordas mais extremas. Pronto, agora eu tenho uma tabela. Vale lembrar novamente, tudo fechado, todas as bordas inclusas, não é tabela, é quadro. Um quadro com as bordas abertas, as duas últimas bordas, no caso a primeira e a última, não é mais quadro, é tabela. Então, eu posso chamar essa formatação de tabela. Só para melhor ficar visualmente, a gente seleciona, escolhe negrito, coloca centralizado. Novamente aqui também os tipos, a gente coloca em negrito. Não precisa colocar centralizado, que eu acho essa maneira melhor. Para eu diferenciar o que foi dado com o que foi pedido, eu vou selecionar essas duas linhas, vou aqui novamente em mais bordas e vou diferenciar com a borda um pouco mais espessa. Pronto, agora eu consegui diferenciar que essa parte superior foi a parte que foi dada em questão e essa parte inferior foi a parte solicitada em questão. Então, se eu quiser só melhorar, eu posso colocar despesas aqui em vermelho, com a fonte vermelha, e o total aqui, como é um saldo, esse saldo está positivo, eu posso colocar como azul. Pronto, finalizado, do jeito que a questão sugere, você pode fazer da sua melhor maneira, e vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Ele pede na questão que seja replicada a formatação abaixo nos valores acima. Então vamos lá dar início. Inicialmente eu preciso deixar que as minhas colunas fiquem do mesmo tamanho que estão a tabela. Isso daqui é uma imagem, tá, que eu coloquei e eu preciso replicar essa informação. Então, para eu diferenciar o tamanho da coluna, eu venho entre uma letra e outra até mudar o tipo. Vocês podem perceber? Quando fica entre uma coluna e outra, ele muda a simbologia do meu mouse para essa daqui. Quando eu clico, eu tenho total liberdade para mover a coluna
para deixar do tamanho que eu quiser. Eu vou replicar para que fique exatamente do tamanho da coluna de baixo. E se eu quiser fazer isso em várias colunas, eu tenho que fazer individual? Não, você clica quando ele estiver assim, com essa setinha, com esse símbolo em cima da coluna que você deseja, você clica e arrasta para todas as colunas. Aí você escolhe uma coluna aleatória, eu vou escolher a coluna C e vou arrastar para que fique exatamente do tamanho que está sugerindo a imagem. Quando eu soltar, todas as colunas que eu selecionei irão ficar do mesmo tamanho. Vejamos. Pronto, perfeitamente. Agora, as colunas nas suas margens pré-definidas, eu vou mudar o formato que foi sugerido aqui. A questão está pedindo que os meses sejam descritos com 3 letras e 2 últimos dígitos do ano. Então, eu seleciono inicialmente tudo, clico e arrasto até o último, clico com o botão direito, vou em formatar células. Lá na parte de número, você clica na aba número, clica em data e a gente tem uma sequência de datas que a gente pode colocar. Na imagem é sugerido que seja primeiro as 3 primeiras letras e depois o ano. Então, é exatamente esse tipo de formatação. Clica na formatação, dá um OK e os meses e anos estão exatamente como demonstrado. Porém, eu preciso que a orientação desses meses e anos seja inclinado. Então, aqui o Excel dá a opção de inclinar, de orientação. Quando você clica, você procura a opção que está semelhante, que seria girar texto para cima, e ele vai automaticamente girar o texto. Então, conseguimos já deixar bem parecido. Porém, a gente pode perceber que esses valores estão centralizados, não estão alinhados à esquerda. Então, a gente vem na opção de alinhamento e clica em centralizar texto. Pronto, centralizado o texto, podemos perceber que está agora exatamente igual. Só que o produto e os meses estão tudo em negrito. Então, a gente novamente seleciona tudo e clica no N de negrito. Pronto, tudo em negrito. Agora só falta formatar cor e alinhamento da parte dos produtos e dos dados. Então, para eu alinhar produto, clico na célula, boto no alinhamento à direita. Para alinhar os outros itens, mesma coisa, seleciono o que desejo alinhar, clico no alinhamento do lado esquerdo. Para eu fazer um alinhamento centralizado, eu clico em todos os itens e seleciono o que eu desejo e centralizar alinhamento. Pronto, agora todo o texto está centralizado, todos os dados estão centralizados e toda a minha tabela está conforme a sugerida abaixo. Agora só preciso formatar a cor. Então, como existe uma dificuldade imensa de achar a mesma cor, então eu achei uma cor parecida e aqui em cor de preenchimento eu clico na setinha para baixo, escolho a minha cor que eu acredito que seja mais parecida. Seleciono novamente aqui, seleciono a cor, pronto. Eu acredito que essa cor é bem parecida. Se eu quiser alterar não mais a cor do preenchimento e sim a cor do texto, como está nas informações abaixo, eu seleciono tudo, vou em cor de texto e seleciono a cor que eu desejar. Só que ainda falta eu formatar como negrito. Pronto. Minha tabela está parecida, logicamente eu não conseguiria fazer com as cores exatamente iguais, porque teria que ter muito trabalho para procurar o valor exato da cor. Mas aqui já sugere algo bem parecido e você consegue utilizar todas as ferramentas para poder melhorar. Se quiser procurar uma ferramenta melhor, aliás, não é nem ferramenta, uma cor melhor, fica a seu critério. Mas a questão 6, concluída com êxito. Vamos partir então para a questão 7. A questão 7 sugere agora
regras de formatação de impressão, ou seja, a gente vai agora configurar a página para deixar pronta para a impressão. Como que a gente faz isso? Aqui o meu Excel, como foi percebido, é um pouco diferente de alguns, porque o meu é voltado para o Mac. Então, você pode ir em Arquivo, Configurar a impressão, configurar a página, configuração de página. E ele vai apresentar algo parecido. Se estiverem trabalhando com o Office no Windows, é um pouco diferente, mas existem todas as mesmas informações. Então, você vai mudar a orientação para a paisagem, conforme a questão está pedindo. O item A, mudar para a orientação paisagem. O ajuste deve ser a 130% do tamanho normal. Então, vamos ajustar o dimensionamento para 130% do tamanho normal. O item C, ele pede para que as margens superior, inferior, esquerda e direita sejam 2 centímetros de tamanho. Então, vamos na aba Margens, colocar os valores para 2 centímetros. Superior, esquerda, inferior e direita. Ele pede também que minha página seja centralizada na horizontal e vertical. Então, vamos selecionar os valores de centralização horizontalmente e verticalmente. E agora a gente vai ter que modificar o cabeçalho para pôr o nome de cada um na parte central. Então, vamos na aba Cabeçalho / Rodapé e personalizar o cabeçalho. Clicando aqui, ele pede para que seja posto na seção central. Então, na seção central, eu vou pôr o meu nome, Alisson Araújo de Souza. Dando um OK, eu já vou estar com minha configuração na parte central da minha página. O último item sugere que seja inserido data na seção direita do rodapé. Então, vamos personalizar o rodapé e colocando na seção direita, aqui o próprio Excel já tem a opção de inserir data. Clicando aqui e dando OK, ele já aparece a data no arquivo. Lembrando que toda vida que qualquer pessoa abrir essa informação, será aberto na data do dia. Ou seja, hoje dia 12/8, se amanhã abrir, vai abrir com a data de 13/8. Ou seja, essa data é a data do dia que está abrindo. Ok? Então, dando um OK, está finalizado e a gente pode tentar verificar. Deixa eu ver se aqui tem a minha opção de visualizar área de impressão. Acredito que o meu não tenha, mas eu vou tentar imprimir de qualquer forma, porque eu não tenho nenhuma impressora configurada. Pronto. E em visualizar área de impressão, a gente pode verificar aqui que tem meu nome no canto central do meu cabeçalho e tem a data no canto inferior direito. Se você for no seu Excel, que tiver Windows, lá tem a opção de visualizar a impressão, você poderá ver como irá ficar a impressão após as configurações. Finalizada a sétima questão, partiremos para a questão de número 8. Na questão 8, ele pede para que utilize as informações da tabela anterior para o gráfico em questão. Ou seja, ele pede para que seja replicado esse gráfico, que aqui logicamente é uma imagem, com as informações da questão anterior. Então, é para calcular todos os valores do mês de janeiro, certo? Referente a todos os itens da coluna. Então, vamos voltar para a questão 7. Ele apenas quer a relação do mês de janeiro. Então, eu vou selecionar apenas o que eu quero incluir no meu gráfico. Então, vou inserir, vou na opção de gráficos, posso ir em gráfico recomendado e escolher. No meu Windows, eu só tenho a opção de barras verticais ou horizontais e lá ele vai mostrar os dois tipos. No meu Excel aqui, ele separa as partes de barras verticais e barras horizontais. Então, vamos escolher barra horizontal, barra agrupada. Aqui, automaticamente, ele já mostra. Eu quero levar
meu gráfico de um canto para o outro. Eu vou lá, em página inicial, clico em recortar. Tirei daqui, vou levar para a questão de número 8, vou aqui em colar e ele leva o meu gráfico. Eu quero que ele fique do mesmo tamanho, então de imediato eu já vou botar aqui sobreposto a ele e vou arrastar para que ele fique o mais próximo possível. Trazendo para baixo, podemos perceber que os gráficos ainda não estão iguais, então agora eu vou tentar procurar o que mais se aproxima. Vou tentar botar aqui no 3D, então a gente pode ver que as colunas se aproximaram. Então esse gráfico a gente pode perceber que é um gráfico 3D. Então vamos ter que configurar agora, deixar o fundo branco, deixar as letras pretas e as linhas de grade. Tudo modificado. Então inicialmente eu vou clicar na linha de grade para tentar modificar a cor da linha de grade. Clico com o botão direito, boto formatar linhas de grade. Clicando aqui, ele aparece do meu lado direito toda a formatação de tudo agora que eu for clicar. Se eu clicar nos meus eixos, ele muda para formatar eixo. Se eu clicar em área do gráfico, ele bota em formatar área do gráfico. Então, inicialmente, vamos formatar linhas de grade. Eu estou dizendo que a minha linha vai ser uma linha de cor sólida e na cor preta. Então, agora minhas linhas de grade mudaram e eu tenho minhas linhas pretas. Agora eu preciso que essa linha seja preta também. Então, eu vou clicar no meu eixo vertical. Clicando no meu eixo vertical, eu vou novamente procurar aqui linha sólida e deixar a minha linha na cor preta. Vamos verificar. A minha linha vertical está preta. No meu gráfico também ele mostra que existe essa linha aqui. Eu preciso deixar esta linha preta também. Então eu clico no meu eixo horizontal, vou novamente em linha sólida e deixo a cor da minha linha na cor preta. Verificamos que foi posto e agora vamos formatar as fontes para que também fique tudo preto. Então novamente clico no meu eixo vertical, procuro a parte de fonte que é lá na minha página inicial, cor da fonte, cor preta. E agora no meu eixo horizontal, cor da fonte, cor preta. No meu título do gráfico, eu também preciso que a cor do meu gráfico, a cor do meu título seja de cor preta. E agora, simplesmente, eu tiro o fundo preto do meu gráfico para deixar completamente sem preenchimento. Então agora eu tenho o meu gráfico com fundo branco e tudo preto. Só que ainda não está iguais. Os dois gráficos não estão iguais. A gente pode ver que a relação na minha legenda, perdão, ele está variando de 2 em 2000 e no meu gráfico está variando de 1000 em 1000. Então eu clico no meu eixo e vou mudar agora para as opções de eixo. Aqui nas unidades a gente pode ver que ele está variando de 1000 em 1000, só que a gente vai precisar que ele varie de 2 em 2000. Agora a gente pode ver que a variação do meu gráfico mudou. Pronto, ele está muito próximo ao gráfico da questão sugerida, porém nosso eixo ainda não está igual. No eixo da imagem ele pede que esteja em formato de cifrão, formato contábil, com cifrão. Então a gente vai clicar no nosso eixo horizontal, na parte lá de opções de eixo, na parte de número, a gente vai mudar a categoria de geral para a categoria ou moeda ou contabilidade. Vou escolher aqui de moeda. Moeda deu dessa maneira. Se você quiser, escolher a parte de contabilidade. Pronto. Contabilidade foi a parte que me deixou exatamente igual. Porém, ainda falta só acrescentar a minha legenda. Então, a gente vai lá em design do gráfico, layout rápido e procurar o que mais se aproxima, que seria o layout 1. Aqui a cor está preta,
aliás, está branca, vamos selecionar e mudar para a cor da letra como sendo a cor preta. Para finalizar, meu gráfico não tem as bordas, eu clico na minha área do gráfico, vou na parte de borda, coloco em linha sólida, borda preta. Pronto. Finalizado, o gráfico está muito parecido. Se eu quiser mudar a cor, eu simplesmente clico em cima da minha borda, da minha barra, e vou selecionar lá em design do gráfico, alterar cores. Ele já possui uma sequência de cores e eu vou clicar nessa cor roxa para deixar o mais parecido possível. Finalizado a questão 8, vamos partir agora para a questão de número 9. Para a questão 9, a gente precisa relembrar o que foi dito na questão anterior. Quando a gente arrasta a célula com a fórmula dentro, ela vai arrastar a fórmula em sua linha ou em sua coluna. Se eu arrastar horizontalmente, eu vou estar variando as minhas colunas. Se eu arrastar verticalmente, eu vou estar variando as minhas linhas. Então, vamos verificar aqui como que seria essa questão. Elabore uma fórmula para a célula D12 que utiliza referências relativas e absolutas para calcular os preços dos produtos em reais de acordo com a tabela de conversão de dólar em real abaixo. Essa fórmula deve ser copiada e colada nas demais células de D13 a D15 e de E12 a F15, produzindo os resultados corretos sem ajuste manual. Observação: usar somente orientações matemáticas, referências mistas. Então, inicialmente, igual para indicar que é uma fórmula. Para eu pegar minha conversão de dólar para real, eu pego o meu valor de dólar e multiplico pelo equivalente de $1 em real, que no caso é 2,40, porque ele pede a referência de junho de 2005. Dando um Enter, a gente pode verificar que a minha conversão fica em R$ 607,20. Se eu clicar no canto da célula e arrastar para baixo, a gente pode verificar que a célula não contém os valores conforme a gente esperava. Por quê? Na medida que eu estou variando a minha célula, uma por uma, as minhas linhas estão variando na mesma sequência. Então, se eu baixei da célula 12 para a célula 13, a minha C12, meu fator de correção, que era o C18, perdão, foi para o C19. Então, o de baixo, da mesma maneira. Se eu variei do C13 para o C14, o meu fator de correção mudou do C19 para o C20. Como que eu faço para que, quando eu arrastar, eu fixar esse valor sem que eu altere? Vamos de novo formatar aqui as células. Vou clicar aqui. O cifrão é um símbolo que trava a linha ou a coluna. Então, eu preciso que seja travado a quantidade das minhas linhas do meu equivalente em junho. Ou seja, eu preciso que a célula C18 seja travada na linha 18. Ou seja, quando eu puxar para baixo, minha linha 18 não muda. Para que isso aconteça, eu devo acrescentar o cifrão antes do número. Então, vou dar Enter e vou novamente arrastar minha sequência até o último. Então, agora a gente pode perceber que a única que variou foi a minha célula C12, C13, C14 e C15. C18 prevaleceu a mesma para todas as outras células. Ok. Ele pediu para que eu fizesse do D13 ao D15, ou seja, que eu arrastasse de D13 para D15, e depois que eu replicasse de E12 a F15, ou seja, ele pediu para que eu puxasse agora até o F. Fazendo essa réplica, vamos verificar o que foi que aconteceu. São valores extremamente altos, o que não está em questão. Vejamos. A gente verificou que quando a gente puxou a fórmula para a direita, a minha célula da coluna C foi para a coluna D e da coluna D foi para a coluna E.
Então agora eu preciso que essas colunas não mudem, eu preciso que a minha coluna C seja permanente. O que vai mudar são apenas essas linhas, essas colunas referentes à minha tabela de conversão. Então, a minha coluna C não pode mudar. Então, para ela fixar, eu vou botar um cifrão antes do C. Minhas linhas têm que mudar, porque quem está oscilando são as linhas. Porém, a minha coluna não pode variar. Então, eu coloco o cifrão antes do C12, dou um Enter, vou puxar para baixo para replicar minha fórmula vertical, depois eu vou puxar para a direita para replicar minha fórmula no sentido horizontal. Se a gente for perceber, os valores das colunas permanecem as mesmas e o fator de correção mudou de C18 para D19 conforme previsto. Na coluna de agosto, a gente pode perceber que a coluna C do meu preço dos produtos não mudou e o fator de correção mudou de julho para agosto, portanto da célula D18 para a célula E18. Então, agora sim podemos finalizar e só para ajustar a questão de formatação, a gente seleciona tudo, vai lá em mais bordas, a gente viu que a borda um pouco mais espessa, finalizou, questão finalizada com sucesso. Então, a gente fez 9 questões, certo? Para o vídeo não ficar muito extenso, que já está extenso, eu vou encerrar a primeira parte do curso até a questão 9 e posteriormente estaremos postando as demais questões, continuando da questão 10. Desde já agradeço a presença e a paciência de todos e até a próxima. Valeu, galera. Não esquece de deixar a curtida. Até a próxima.